Vamos falar sobre um assunto que, por muito que nos custe, é inevitável nós falarmos sobre ele. Porque quando nós nascemos, costuma-se dizer que há duas certezas. A certeza de que vamos morrer e a certeza de que vamos pagar impostos. Infelizmente. Ok? A certeza de que vamos morrer, isto é, se Jesus não voltar antes, não é? Mas quando nascemos, essa é uma das garantias que nós temos. Mas já que falámos de morte, não sei se já ouviram falar pela boca de muitas pessoas, quando estão aflitas com vários problemas, de que há solução para tudo, menos para a morte. Eu já ouvi várias vezes. E, de facto, o homem tenta combater esta realidade de várias formas. E uma das formas, pela pesquisa que eu fiz, foi de que homens como Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, têm feito é investir uma grande parte da sua fortuna numa empresa de biotecnologia com o objetivo de tentar criar a fórmula de evitar o envelhecimento. E Jeff Bezos está a procurar encontrar essa fórmula para que o rejuvenescimento humano seja uma realidade no futuro. Mas não é só. Há outras pessoas que estão a tentar procurarem uma solução para a morte, propondo ou escolhendo no final da sua vida optar pela criogenia. Não sei se já ouviram falar este termo, é congelarem os seus corpos, e para isto investem muito dinheiro para os seus corpos serem congelados, na esperança de que daqui a uns anos o seu corpo fique preservado para um eventual avanço da medicina e que nessa altura eles possam ser descongelados e ressuscitados e viverem para sempre. A morte é assustadora e gera no homem esta tentativa a todo custo de fugir dela, custa o que custar. E a própria palavra do Senhor, que é a verdade, não esconde isso. A morte é assustadora. E já que estamos a falar em verdade e na palavra do Senhor como sendo a verdade, o que é que ela tem-nos a dizer a estas pessoas que investem muitas das vezes fortunas na esperança de ser combatida a morte? O que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus é que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disto, o juízo. Por isso, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer uma vez. Todos nós vamos morrer. Não vamos ter qualquer outra escapatória. Mas ao morrermos e sermos discípulos de Jesus e o amarmos e o seguirmos, nós temos a certeza de que vamos viver eternamente. Agora, se tu não segues e não amas a Jesus, o que a Bíblia diz é que tu não vais ficar por uma morte. Tu vais ter uma segunda morte, que Apocalipse fala como sendo a segunda morte, em que tu vais ficar no inferno. E a Bíblia não esconde isso. No entanto, um dos aspectos que torna a palavra do Senhor tão relevante e preciosa é de que há esperança para a morte. E não é através da biotecnologia, não é através da criogenia, mas é através de Jesus. Que unidos a Jesus nós temos a certeza de que a morte será uma passagem para a verdadeira vida e essa será eterna com o nosso Senhor. E já que falámos deste tema, que é a morte, eu gostava de te questionar com uma pergunta que poderá ser um pouco intimidatória, mas não tens que responder publicamente. A pergunta é muito direta. Se tu morreres hoje, qual a garantia que tu tens de que vais para o céu? Simples. E tu podes formular para ti mesmo. Eu creio que se morrer hoje, eu vou para o céu porque... E agora completa a frase. Em ti, só, no teu coração, na tua mente. Todos já chegaram à resposta? Se tu respondeste, eu vou para o céu porque eu fiz, porque eu aceitei, porque eu mereço, porque eu me esforcei, a resposta não está correta. Eu já vou tentar explicar. A única resposta correta é na terceira pessoa. Eu vou para o céu, eu tenho a certeza porque Jesus. E vou tentar explicar-te um bocadinho isso. Eu acho incrível aquele relato do criminoso ao lado de Jesus. É um relato incrível. Eu, quando estiver no céu, eu quero conhecer aquele homem. Eu quero lhe perguntar como é que foi possível para ele o desfecho que ele teve. Porque ele nunca participou no estudo bíblico. Ele nunca foi batizado como nós tivemos no domingo passado. E ele nunca fez parte de nenhum pequeno grupo.
E ele não conhece a doutrina da justificação pela fé. Ele não conhece nada da Bíblia. E, na verdade, ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu tento imaginar como é que terá sido, e nós não sabemos ainda propriamente bem como é que vai ser esta transição para o céu, mas ele chegando ao céu, ter-se encontrado com anjos ou com pessoas que olharam para aquele criminoso e perguntaram: o que é que tu estás a fazer aqui? E o que é que ele terá respondido? Porque o homem que estava no meio da cruz disse que eu podia entrar. Porque este homem não tinha qualquer legitimidade. E isto é incrível, porque se eu não prego o Evangelho todos os dias para mim, e falámos há bocadinho de evangelismo e da importância de o fazermos para os outros, mas se nós nos esquecermos daquilo que Deus fez em nós vamos começar a achar que somos salvos porque eu fiz, porque eu mereço, porque eu me esforcei, porque eu sirvo, porque eu isto e eu aquilo. E vamos nos esquecer daquilo que nós estamos em dívida para com o nosso Deus. Vamos começar a desenvolver um tipo horrível de arrogância de eu sou salvo por todas as coisas que eu fiz e me esforcei. E isto não é o Evangelho. E quando nós estamos assim, nós também não vamos conseguir falar aos outros. Quando nós estamos contagiados pela misericórdia e pela graça de Deus, nós vamos irromper para fora e falar com toda a paixão e dedicação àquilo que Jesus fez por nós. Há várias imagens que explicam esta questão da salvação. Eu não sei se vocês já ouviram aquela imagem do helicóptero, em que nós somos como aquela pessoa que está no meio do oceano, com ondas a passarem por nós e nós desesperados e a clamar por Deus, e chega o helicóptero que é Deus com uma boia que cai ali no meio em que nós estamos, nós agarramos com toda a força e somos salvos. Mas a palavra do Senhor não fala na salvação nestes termos. A palavra do Senhor fala-nos da salvação nos termos em que nós somos um homem que estamos mortos no fundo do oceano, na Fossa das Marianas, que é o local mais profundo do planeta, e Deus vem como se fosse um mergulhador em que vai ao fundo do oceano, tira-nos de lá, leva-nos para um sítio seco, reanima-nos, ressuscita-nos e nós passamos a viver. Esta é a salvação que a palavra do Senhor nos mostra. E Efésios é claro ao dizer, Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A vida que nós temos não foi porque nós nos esforçamos, porque nós fizemos, porque nós merecemos, mas foi única e exclusivamente por Jesus. Por isso, o primeiro ponto que eu gostava de deixar claro hoje é porque é que eu vou para o céu. É exclusivamente por causa de Jesus. É por isso que nós adoramos. E se tu estás aqui pela primeira vez e entraste numa igreja, vais perceber que somos um pouco obcecados por Jesus. E temos razões para isso. Porque tudo o que temos, tudo o que aconteceu na nossa vida foi exclusivamente, 100% por causa dele. Eu gosto muito da frase de Augusto Nicodemos, quando ele diz que eu não encontrei Jesus. Ele é que me encontrou. Porque o perdido era eu e não ele. Muitas das vezes nós ouvimos isto e não é com má intenção. Eu encontrei Jesus. Mas Jesus não estava perdido. Nós é que estávamos perdidos. E ele é que nos encontrou. E portanto toda a glória é para ele. Mas esta ideia de querermos ser nós a fazer, a querer merecer, a esforçarmos para resolver este problema de inadequação que nós sentimos, não é novo. A própria religião existe desde sempre com a tentativa do homem se religar a Deus, porque todo homem reconhece que há algo que não funciona. E o brilhante escritor do século XX, Franz Kafka, ele dizia que vivemos hoje num mundo em que não acreditamos em julgamento e em pecado, mas apesar disso ainda sentimos que há algo de errado connosco. Dizia ele esteve muito perto da verdade. Não chegou à verdade, mas esteve muito perto. E ele dizia, tu não crês em pecado, nem em julgamento, nem em culpa, contudo, de algum modo, sabes que és impuro. E não há como esconder este facto de que todos nós carregamos esta noção de que se fôssemos sujeitos a um exame, reprovaríamos todos. O homem tem esta percepção. E o segundo ponto que eu gostava de deixar hoje para nós é que, apesar de todos estes nossos esforços, nós somos inaptos para estarmos face a face com Deus. Jesus teve várias conversas muito pouco amistosas com os líderes religiosos da época. E uma das conversas pode parecer um bocadinho ridícula e pode remeter muito para aquilo que acontece em nossa casa quando os nossos filhos vão para a mesa e não lavam as mãos. E Jesus teve um confronto com eles por causa disto. Porquê? O que é que eles disseram?
Eles bem atentos a tentarem encontrar a forma de tramarem Jesus. Olha, os teus discípulos vão comer o pão e não lavam as mãos. Parece uma coisa infantil, não parece? Não lavaram as mãos queixinhas, não é? Não lavaram as mãos. Porquê que eles disseram isto? Porque na altura, e vamos tentar contextualizar, eu vou tentar simplificar algo que inicialmente pode parecer muito complicado. Haviam várias leis na altura de Moisés relacionadas com a pureza ritual. Ou seja, as pessoas só podiam chegar a Deus depois de cumprirem vários preceitos. Não podiam chegar a Deus da forma como queriam. Só qual é que foi o problema? Os fariseus, gelosos pela lei, disseram: ok, nós vamos cumprir isto, mas vamos adicionar mais umas quantas. E uma dessas leis que eles adicionaram era a lei de lavarem as mãos. Eu nem vou entrar em detalhes, porque não era só lavar as mãos. Eles tinham que lavar as mãos com as mãos apontadas para o céu. Alguém depois tinha que limpar as mãos e eles tinham que deixar pingar a água toda, e só depois é que eles ficavam puros, segundo eles. E estas leis funcionavam de forma a que o povo percebesse que Deus era um Deus santo e que nós tínhamos que chegar a Ele da forma que Deus estabelecia e não da forma que nós achávamos. Jesus não poderia estar mais de acordo com os líderes. Efetivamente, nós somos impuros e não podemos chegar a Deus da forma como nós queremos, mas ele discordava claramente da fonte da nossa impureza. Não era de fora que vinha a nossa impureza. Jesus o que é que disse? Alguém que possa ler? O que é que Jesus disse em Marcos 7, 14 e 15? Ouvindo todos, entendem que nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Continuando. O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Obrigado. Então, o que Jesus está a dizer claramente é que o problema vem de dentro. O que Jesus está a dizer é que o que há de errado em nós, e muitas vezes nós olhamos, como a Rosário estava a dizer, vemos as notícias, vemos um mundo tão mau, tanta catástrofe, tantas aflições, e o que é que Deus nos está a dizer? Que o grande problema é o nosso pecado. É o que vem de dentro do nosso coração. E por isso, faças o que queiras fazer, limpar de fora não vai resolver o problema, a não ser que entres lá dentro. E esta é uma grande verdade que nós podemos guardar. Limpar de fora para dentro não chega nem de perto para tratar o problema que tu e eu temos, que é o pecado no nosso coração. E o próprio profeta Jeremias dizia: ainda que laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim. Então a grande questão aqui é: então como é que nós vamos resolver isto? Se estamos inadequados, se estamos impuros, se por qualquer esforço que possamos fazer, ou por muito esforço que façamos, nunca vamos chegar a Deus? Então para que é que servia toda esta quantidade de sacrifícios do Antigo Testamento que o povo fazia para chegar na presença de Deus? Estas leis que existiam no Antigo Testamento eram uma sombra que apontavam para aquele que iria cumprir de forma perfeita a lei e que iria estabelecer, ele sim, uma lei definitiva, uma lei eterna. Porque toda aquela lei que nós lemos de Gênesis até Malaquias era uma lei provisória. Era uma lei que apontava para aquele que iria ser perfeito e que iria cumprir na sua plenitude. E podemos ler alguns versículos que nos ajudam a perceber isto. Hebreus é um dos livros mais complicados e vamos tentar simplificar. O objetivo também da pregação é esse, é simplificar verdades que podem ser complicadas e aplicá-las à nossa vida. Em Hebreus diz que todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. E vejam agora a transição. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E então temos aqui uma forma de resumirmos a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, Moisés; nova aliança, Jesus.
Então, provisória, a que era de Moisés, como há bocadinho dizia, apontava para Jesus, e a nova é definitiva, irmãos. E isto é incrível. Ao percebermos o poder que temos em perceber esta nova aliança, isto muda e é transformador na nossa vida. Porque na antiga aliança eram precisos milhares de sacerdotes, continuamente a oferecerem sacrifícios. Na nova, houve apenas um único sacerdote, que foi Jesus. E é muito curioso, porque no texto que lemos, vemos que o sacerdote, que é Jesus, está sentado. Porquê? Porque não precisa de fazer mais nenhum sacrifício. Na antiga, as ofertas tinham que ser repetitivas, porque nenhuma dessas ofertas era plena para de uma vez por todas erradicar o pecado, mas com Jesus uma única foi suficiente, porque o sacrifício de Jesus foi eficaz. E para percebermos melhor isto, vamos agora retroceder um bocadinho a Zacarias. Quem é que já leu o livro de Zacarias? Quem está a ler a Bíblia num ano, certamente já chegou lá, dependendo do método de leitura anual que está a fazer. Mas em Zacarias, que é um dos livros proféticos, aponta para tudo isto. E é impressionante. Eu falava com o David e o Daniel, o nosso culto doméstico, sobre isto, e explicava-lhes o quão impressionante é tudo o que aconteceu com Jesus já ter sido profetizado séculos antes. E Zacarias estava a falar já sobre isto. E no capítulo 3, Zacarias é transportado em visão para o centro do templo. E Zacarias o que é que vê? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ou seja, ele é levado para o templo, e como nós sabemos, o templo tinha 3 divisões. Ou seja, o templo não era isto que nós estamos aqui a ver. Ou seja, era uma coisa muito diferente. Havia um pátio exterior, um pátio interior, e depois havia o lugar santíssimo. Era um local temível. Se tu quisesses na altura chegar ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, ou não te iam deixar, ou se tu conseguisses entrar à socapa, ias ser fulminado naquele momento. Porque era o local em que estava a Arca da Aliança e onde Deus se manifestava de uma forma clara. E temos vários relatos de pessoas que quiseram tocar na Arca da Aliança e não correu bem para elas. Por isso, esse era um local em que uma vez por ano um sumo sacerdote entrava, o chamado Dia da Expiação, o famoso Yom Kippur, em que nesse dia parava tudo em Israel, porque estavam todos com o sumo sacerdote que iria se preparar para oferecer os sacrifícios pelo pecado do povo. E é curioso porque este dia era preparado ao detalhe. Uma semana antes, sabem o que é que acontecia a este sumo sacerdote? Ele era colocado fora da comunidade, ou seja, ele era isolado. Lembram-se do Covid? Basicamente era isso. Era um isolamento durante uma semana. Para quê? Para que não corresse o risco de ele tocar em algo impuro, em algum cadáver, em algum animal morto, em desenvolver alguma doença infecciosa, porque ele precisava de estar puro. No dia anterior ao grande dia da expiação, ele ficava à noite acordado, em oração, e a ler a palavra. E quando chegava o próprio dia, o que é que acontecia aqui? Ele lavava-se de cima a baixo. Ele vestia uma veste de linho puro, branco, completamente imaculado, e ele entrava no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, e oferecia um primeiro sacrifício por ele. Oferecia o sacrifício, sujava-se com o fruto do sacrifício, voltava a sair, lavava-se novamente, vestia novas vestes, ficava imaculado e entrava outra vez no lugar santíssimo e oferecia um sacrifício pelos sacerdotes. Obviamente sujava-se, saía uma terceira vez, lavava-se outra vez, vestia uma nova veste e ia lá ao Santíssimo oferecer aí sim um sacrifício pelos pecados do povo. Sabem que isto era feito com o povo todo reunido no templo e todos estavam lá para o apoiar e garantir que tudo o que era feito era meticulosamente aquilo que estava previsto, porque o povo queria garantir que o sacrifício que iria ser oferecido era aceito por Deus. E só percebendo isto é que agora nós vamos perceber o quão chocante é a visão de Zacarias naquele momento. Zacarias vê que Josué, que era o sumo sacerdote, estava trajado de vestes sujas. Zacarias ficou horrorizado, porque como é que era possível o povo estar a permitir que o sumo sacerdote se apresentasse daquela forma diante de Deus? E Zacarias podia não estar a acreditar no que estava a ver, mas Deus, ao permitir esta visão, permitiu
mostrar-nos a forma como Deus nos vê. E como é que Deus nos vê? Apesar de todos os esforços para nós sermos bons, Deus vê dentro do nosso coração. Apesar de nossos esforços de virmos à igreja ou de nos aprontarmos para o nosso dia-a-dia bem limpos, bem cheirosos, Deus vê o interior do nosso coração. E Deus sabe que o nosso coração não é digno de estarmos na presença de Deus. Limpes o que limpares, esfregues o que esfregares, o teu e o meu coração não são dignos de estarem na presença de Deus. Daí que todos estes sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito. E então Zacarias ouve uma voz e diz: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué diz: eis que tenho feito que passe-te a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, e tirarei, vejam esta profecia, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Como é que isto pode ser? Eu imagino Zacarias a pensar: durante séculos temos nos esforçado meticulosamente com sacrifícios atrás de sacrifícios, e agora vai haver um dia em que, com um único sacrifício, vamos deixar de ter esta trabalheira. Isso cumpriu-se. E esta foi a parte que eu tremi quando percebi a forma como a palavra do Senhor se defende a ela mesma, e a forma como tudo foi meticulosamente preparado. Anos depois, iria aparecer outro Josué. Outro sumo sacerdote Josué. Josué em hebraico é Yeshua. Yeshua é a forma grega de Jesus. Vão ver a semelhança? O sumo sacerdote Josué, Yeshua, Jesus. E aparecer outro sumo sacerdote Josué, Yeshua, o nosso Jesus, que iria encenar ele próprio este dia da expiação. Só que, irmãos, aqui é a parte que quebrantou o meu coração. Só que de forma diferente. Ou melhor, começou de forma semelhante. Os preparativos com os sumos sacerdotes começavam no início da semana, e com Jesus também começou no início da semana. No domingo, o que é que aconteceu quando ele entrou em Jerusalém? Começou a preparar-se. Na véspera do grande dia, o sumo sacerdote não dormia. O que é que aconteceu com Jesus? O que é que Jesus fez na véspera? Orou, Getsemane, em agonia, mas também não dormiu naquele dia, naquela noite. Mas ao contrário dos sumos sacerdotes, que tinham o apoio de todo o povo no templo enquanto os sacrifícios eram feitos, Jesus foi rejeitado, abandonado, negado e traído. Enquanto que os sumos sacerdotes apresentavam os sacrifícios e se cumprissem a forma como os sacrifícios estavam prescritos, eram aceitos por Deus. Mas Jesus foi abandonado pelo Pai por causa do nosso pecado. Naquele momento, o Pai afastou-se do Filho. Os sumos sacerdotes eram vestidos por finas vestes para entrarem no Santo dos Santos, e Jesus foi despido, açoitado, gozado e morto. Os sumos sacerdotes eram banhados em água para todo o ritual de purificação, mas Jesus também foi banhado, mas foi pela saliva das pessoas que lhe cuspiam e pelo sangue que ele verteu. Incrível! Incrível! Irmão, e se tu passaste já por um novo nascimento, isto tem que mexer no teu coração. Ao perceberes a forma como Deus já preparou todas as coisas, a forma que às vezes nós achamos chata do Antigo Testamento, mas que tem toda a pertinência e toda a explicação que nós precisamos de saber que Jesus não foi um evento isolado, mas que tudo já estava a ser preparado. O que aconteceu foi escrito por Paulo na carta aos Coríntios, dizendo: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o que aconteceu aqui, este era o terceiro ponto que eu gostava de vos deixar, é que Deus vestiu Jesus com o nosso pecado e nós fomos vestidos com a sua justiça para termos agora livre acesso a Deus. Isto é incrível, porque esta é a troca mais injusta da humanidade. Às vezes os meus filhos dizem: oh pai, isto é injusto. E às vezes é injusto, mas eu digo: olha, tento ajudá-los a perceber a perspectiva do que é real injustiça. Irmãos, isto foi a maior injustiça que aconteceu na história da humanidade. Jesus, que não tinha pecado, levou os nossos pecados. E nós que éramos completamente injustos,
e manchados, fomos vestidos pela justiça de Deus. Diz-nos em Hebreus que Jesus foi crucificado fora da porta da cidade. Sabem o que é que acontecia fora das portas da cidade? Os cadáveres eram queimados, era um monte de lixo, uma pilha de lixo. Ou seja, Jesus foi crucificado num lugar imundo para que nós, através do seu sacrifício, pudéssemos ser limpos. É impressionante como a palavra mostra este contraste e nos aponta claramente o privilégio que nós temos hoje de estarmos com um acesso livre a Deus. E o quanto nós desperdiçamos esse acesso livre. Por isso, este é o momento em que eu posso te perguntar se tens vivido e se tens lutado contra algum lixo da tua vida, contra alguma dor do teu passado, e como é que tu tens vivido com isso? Eu pergunto como é que tu tens lidado com este sentimento de inadequação que todo homem tem, de eu sinto que não sou digno, eu sinto que sou impuro, eu sinto que não tenho valor. E onde é que tens buscado isso? É que se tens buscado isso em algum relacionamento, em algum bem, na política, na religião, no que quer que seja, isso não vai resolver, porque de fora não se consegue resolver o que está cá dentro. A única solução está a lançar isso tudo em Jesus. O pastor Steven Lawson disse uma frase incrível, porque ele ao traduzir estes aspectos, ao tentar refletir esta mensagem, ele dizia: se eu olho para mim, deprimo-me. Quando olho para os outros, iludo-me. Quando olho para as circunstâncias, desencorajo-me. Mas quando olho para Cristo, e completo-me. E porquê? Porque só Jesus conhece-te melhor que tu mesmo. Só Jesus te ama como ninguém te ama. Só Jesus te pode receber como ninguém te vai receber. E ainda que tu te sintas indigno hoje, ainda que tu sintas que não tens valor ou que não fizeste nada para merecer almejar entrar na presença de Deus, Deus recebe-te. Deus recebe-te. Não tens que ser um religioso para entrar na presença de Deus. Não tens que vir vários meses à igreja só para depois poderes achar que cumpriste os créditos de formação para almejares entrar na presença de Deus. Hoje pode ser o dia em que tu entras na presença de Deus. Hoje pode ser o dia. Mas Ele não te vai deixar assim. Ele vai cumprir a profecia de Ezequiel 36:26, quando diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Deus quer fazer isso. Portanto, se tu achas que tens e sentes que tens um coração sujo, Deus pode fazer esse transplante. Basta tu entregar-te a Ele. Para terminar, estes são os últimos versículos de Hebreus, e já vamos terminar com algumas verdades. Em Hebreus, completando tudo isto que fui falando do Antigo Testamento, diz-nos que, tendo por isso, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ou seja, tínhamos a antiga aliança, esta é a nova aliança, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo agora grande sumo sacerdote, não como os outros, mas o novo sumo sacerdote, o definitivo, que é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, o que é que nos está aqui a dizer? Para nós entrarmos hoje na presença de Deus, precisamos de duas coisas. E eu sublinhei: fé e um coração sincero. Eu não sei como é que estás neste momento a ouvir isto que estás a ouvir, como é que está a tua fé, o teu desejo de entrega para com Deus, e como é que está também a forma como o queres fazer em termos de sinceridade. Mas este termo sincero, ouvimos no passado domingo o Jorge pregar sobre isto. Sincero carrega a ideia de verdadeiro, sem motivos ocultos, ou seja, completamente transparente. E isto era o que faltava a estes hebreus, a quem foi escrita a carta. Nós não sabemos quem a escreveu, sabemos que foi inspirada por Deus. Ou seja, eles não estavam a ter um compromisso genuíno com Cristo, e por isso o escritor estava a tentar mostrar-lhes todo este enredo, desde o Antigo Testamento até agora, para que o coração deles fosse transformado pela mensagem de Deus, para eles perceberem o que é que tinha sido preparado séculos antes para que eles pudessem ser salvos, porque às vezes nós perdemos essa noção. E eu pergunto, como é que está o teu compromisso com Cristo neste momento? Como é que está o grau de genuinidade com Cristo? Ou será que o reflexo do teu compromisso com Cristo apenas está nos teus lábios, mas o teu coração está muito longe de Deus? Como Isaías dizia: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Depois até foi mais à frente dizendo: e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Não é difícil, nós há uns tempos falávamos com uns amigos nossos, não é difícil eu pôr os meus filhos a recitar 100 versículos da Bíblia. Se tivermos método, eles vão conseguir fazê-lo. Agora, nós não conseguimos, como o Gaspar estava há bocadinho a dizer, forçar alguém a ter uma intimidade com Deus. Isso é o Espírito Santo que vai fazer. E se hoje tu tens esse toque do Espírito Santo, não deixes passar. E Stephen Charnock, já há uns séculos atrás, um pastor puritano, ele dizia: é triste sermos cristãos na ceia, pagãos nos nossos empregos e demónios nos nossos lares. Quando não estamos a ser sinceros, isto acontece. Por isso, o que resolve esta falta de compromisso é de percebermos que quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz por causa do meu e do teu pecado, quando a carne de Jesus foi rasgada, o véu, aquele véu que separava o povo do Santo dos Santos, também foi rasgado. E agora eu e tu temos livre acesso a Deus. Por isso, o que é que muda isto? O que é que muda esta verdade de tu saberes que agora tens livre acesso a Deus? O que é que muda? Ou será que é tudo igual? Ou será que, como a Rosário estava a dizer, vamos nos sentar confortavelmente no nosso sofá e achar que está tudo resolvido para nós? O véu foi rasgado, obrigado ao Senhor, vou ficar na igreja a vida toda e na minha casa a louvar a Deus por esta grande salvação. Eu não sei quais são os problemas que tu carregas hoje. Tantas pessoas diferentes, tantas caras aqui à minha frente. Tantas vidas, tantos sonhos, tantas ambições, tantas frustrações também, tantas dores, tantas traições. Mas o mundo aqui à nossa volta, o que é que ele impõe? O que é que ele tem imposto sobre ti? Tens que ser forte, rico, poderoso. E isso sufoca-nos. Em Jeremias Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer. E para terminar, eu gostava de dizer algo sobre isto. Apesar do mundo dizer que tu tens que te esforçar para conquistar, e em parte não está errado, tu tens que fazer por merecer, o que Jesus te quer dizer, e é por isso que o fardo e o jugo de Jesus é suave e leve, é que tu não precisas de muito. Na verdade, tu precisas de muito pouco. Marta, andas preocupada e aflita com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O nosso pouco que precisamos é suficiente e está em Jesus. E eu e tu apenas precisamos ter uma maior percepção da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus por nós. Quando eu e tu tivermos essa visão, semana após semana, cada vez mais alargada do quão grande é este amor de Deus por nós, nós não vamos precisar de mais nada. Eu gosto muito de seguir o pastor Paul Washer porque ele diz algo relativamente a isto que é coerente. Ele diz que quando começarmos a perceber quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo será suficiente. O que nós precisamos diariamente é de Jesus face a face. E Ele fez tudo o que nós não podíamos fazer, que foi quebrar aquele véu que nos impedia de avançarmos e de estarmos na presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que as nossas experiências de há 10 anos, nós tivemos na semana passada os batismos, ou quando nos batizamos, ou quando aceitámos a Jesus, é suficiente para alimentar a nossa caminhada cristã. Mas eu, quando estava a preparar isto, Deus colocou-me na mente uma coisa que eu nunca tinha pensado. O maná que Deus dava ao povo no deserto durava quanto tempo? Um dia. E se eles fossem buscar o que estava acumulado no congelador ou no frigorífico deles, o que é que acontecia àquele maná? O prazo de validade daquele maná era um dia. E era um dia mesmo. Nós ainda comemos alimentos que às vezes podemos comer depois do prazo de validade. Mas que mensagem é que isto nos dá? Nós dependermos de Deus diariamente. Nós não podemos viver de experiências de há 10 anos, de quando a igreja era fixe, quando eu tinha grupo de jovens, quando o louvor era incrível, se bem que, graças a Deus, o nosso louvor ainda cada vez é melhor. Nós não podemos viver disto. Deus está a dizer que quer-te diariamente na presença dEle. Este grande homem de Deus, Leonardo, ele diz: não me digas em quantas reuniões de igrejas andas, nem quantos sermões pregas. Diz-me o tempo que passas a sós com Deus, e eu digo-te o quão espiritual tu és. No silêncio do teu quarto.
onde ninguém te vê, como Jesus dizia, no secreto. Quanto tempo é que tu passas com Deus? Quanto é que tu aproveitas deste véu que foi quebrado e que agora podes entrar na presença de Deus? Tantas distrações, tantas solicitações, mas Deus abriu este novo e eterno caminho por causa do seu ousado amor, como nós vamos cantar agora. O amor de Deus é tão ousado que nos buscou, nos amou primeiro, para que nós agora possamos viver a primeira parte da eternidade com Ele. E a minha pergunta é, o que é que tu fazes com isto? Com a noção do preço que foi pago para o caminho estar aberto. Qual é a tua decisão? Eu, como Josué diria, eu partilhei, esta mensagem foi partilhada primeiro em família, e a nossa decisão é, eu e a minha casa queremos seguir neste novo caminho, diariamente, focados em Jesus, querendo que Ele é tudo o que nós precisamos. E qual é a tua resposta? Eu deixo contigo. Enquanto nós agora vamos cantar e vamos nos lembrar deste ousado amor de Deus por nós.